Seja bem-vindo a mais um capítulo do Desenvolvimento Podcast. Eu sou Wagner Lima. Aproveita para já se inscrever se não for inscrito, já deixa o joinha aqui no vídeo. Hoje o nosso convidado é assessor de investimentos. E ele é mais algumas coisas que ele mesmo, eu vou deixar ele falar. Seja muito bem-vindo, Gustavo Aguiar, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão assistindo a gente. Espero que a gente possa ter uma boa conversa e que a gente tenha um momento de boas trocas de experiência, de informação. Com certeza vai ser. Fala uma coisa, Gustavo. Eu te apresentei pela metade. Você pode se apresentar melhor? Bom, meu nome é Gustavo Aguiar, sou assessor de investimento e head da área de seguros na InvestSmart, na região da Zona da Mata. A InvestSmart é o maior escritório hoje vinculado à rede XP, né, no Brasil como um todo. E também sócio, né, da operação aqui, onde a gente trabalha basicamente com os nossos clientes na assessoria financeira, né, não só de investimentos, mas na assessoria financeira como um todo, na construção de patrimônio, nos investimentos, na proteção do patrimônio. Uma atuação bem ampla hoje que a gente tem. Pô, muito legal. Sempre trabalhou nessa área? Não, nem sempre. Eu já atuei em já tive outros trabalhos antes do mercado financeiro, né? Quando era bem mais jovem, mas desde que eu entrei no mercado financeiro foi amor à primeira vista e eu não saí mais daqui. Nem sempre foi com investimentos, mas sempre dentro do mercado financeiro. Entendi. E aí quando você realmente se identificou ali, você falou, é isso que eu quero pra viver. Foi onde eu realmente identifiquei. Na verdade, eu lembro que quando eu cheguei no processo do banco, um processo seletivo, eu ainda estava na faculdade, e eu cheguei para fazer o processo seletivo e achei o máximo ter entrado dentro de uma agência e todo mundo estava de roupa social, arrumado, trabalhando. Eu falei assim, cara, é aqui que eu quero trabalhar. Nem sabia o que fazia, o que não era, mas estava encantado. E aí, acabou que o processo deu certo pelas linhas tortas, e eu acabei entrando lá no começo de 2019 e fiquei até hoje, né? Estamos aí. Muito bacana, muito bacana. É difícil de encontrar pessoas que se identificam logo, assim, de cara, né? Você fala assim, cara, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Sim. E é um caminho que você vai se descobrindo, né, na verdade, porque muitas vezes a gente bate o olho e fala assim, cara, é isso que eu quero, né, pra minha vida, como você falou. Às vezes você entra, a realidade é totalmente diferente, né? A gente vê ali o por fora e às vezes a dinâmica do trabalho, ela não bate com o seu perfil, o trabalho não é aquilo que você imaginava e acaba saindo. E é normal, né, que isso aconteça. Mas deu tudo certo, era realmente o que eu imaginava. Não em todos os detalhes, né? A gente vai descobrindo muita coisa e aprendendo muita coisa ao longo da trajetória, mas realmente foi um amor à primeira vista que foi correspondido e a gente está até hoje tentando desenvolver, né? Estreitar esses laços aqui dentro. Muito bacana, muito bacana. E o seu trabalho hoje, ele vai além da parte de investimentos. Sim. Então, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, já construiu o patrimônio, quer construir o patrimônio, vamos por partes, assim, momentos da vida. Vamos lá. A pessoa está construindo um patrimônio. Ela consegue te procurar. Sim. Hoje, né, dentro do escritório, nós temos mais de 30 profissionais, né? Então, cada profissional ali, ele consegue atender os clientes nos seus diferentes momentos da vida, né? A gente bateu um papo antes aqui falando um pouco dessa evolução, né, dos profissionais e dos clientes. Mas, basicamente, hoje o mercado financeiro ele evoluiu bastante, né? Então, para se investir, você não precisa ter um montante financeiro muito grande ou um patrimônio já construído, né? Hoje eu acho que as oportunidades e as opções estão aí para todo mundo, né? Todo mundo que queira investir com R$30, R$50, com R$1.000, com R$1 milhão, ele consegue achar boas opções de investimento. Já na parte do atendimento, né, na assessoria realmente, a gente montou uma equipe para conseguir atender todos os tipos de patrimônios diferentes, momentos de vida diferentes dos nossos clientes. Então vai desde aquele que está começando a construir o patrimônio, aquele que já está ali no meio do caminho, já com outras preocupações que a gente também consegue ajudar, e também aqueles clientes que já construíram patrimônio, que muitas vezes vivem da renda daquele patrimônio, ou ainda querem construir mais, ou continuam trabalhando, ou não estão trabalhando mais, ou estão planejando sair. Então, hoje o nosso trabalho ele vai nos diferentes momentos da vida do cliente, seja desde o começo até lá no final, que ele já atingiu essa maturidade. Entendi. Eu, na minha cabeça, assim, eu tinha de certa forma, um preconceito, né? Porque eu não entendi. Mas que o assessor era só pra pessoa que, sei lá, já tinha um patrimônio construído, já tinha um dinheiro, digamos assim, ali. Muito da evolução do assessor, o assessor de investimento ele é um agente, né, do mercado financeiro que ele atende uma carteira de clientes e auxiliam aqueles clientes dentro dos objetivos financeiros dele.
Né? Então, a gente atua no meio do caminho. Né? A gente tem uma pessoa, um trabalhador que tem o patrimônio, que queira construir o patrimônio, e, naturalmente, todos nós, né, ou deveríamos ter pelo menos, temos um objetivo de longo prazo. Esse objetivo pode ser qualquer um que seja. É viver de renda do patrimônio, é comprar a casa dos sonhos, é comprar uma granja e morar lá na fazenda, ou é viajar o mundo todo. Não importa qual seja esse objetivo. O assessor de investimento ele atua exatamente nesse meio. É entender qual é o momento do cliente e aonde ele quer chegar e tentar investir melhor o dinheiro, dar, né, um aconselhamento financeiro para qual caminho ir, como poupar mais, como potencializar esse caminho e muitas vezes diminuir o tempo para que seu objetivo seja atingido no menor tempo possível e da melhor forma possível. Agora, o assessor de investimento ele tem uma carteira de clientes que ele vai atender, mas cada um está num momento diferente. E a grande diferença da assessoria é que, diferente de um banco, por exemplo, os assessores eles não podem ter 300, 400, 500, 600 clientes, porque não vai ter tempo de qualidade para atender. E um dos grandes diferenciais é o atendimento próximo. Numa mudança de cenário econômico ou numa mudança de algo nos investimentos, eu possa reunir junto com os meus clientes, marcar uma reunião. A gente olhar para a carteira junto, olhar como é que foi a evolução nos últimos meses, olhar para frente e enxergar novas oportunidades ou enxergar possíveis riscos que podem acontecer por fatores internos e externos aqui dentro do Brasil. Então, se eu tiver uma carteira com 500, 600 clientes, é humanamente impossível ter um tempo de qualidade para eu poder ir falar com todos, ou marcar uma reunião com todos. Então, o assessor de investimento ele tem uma limitação natural de tempo que vai acabar limitando o número de clientes que ele vai ter. Então, se eu não consigo aumentar o número de clientes, porque eu preciso ter tempo de qualidade, o que acontece na evolução da carreira de um assessor é que ele aumente os clientes, o ticket do cliente que ele está ali, que ele está atendendo. Entendi. Ele vai qualificando os clientes, seria isso? Ele vai qualificando. Talvez qualificar não seja a melhor palavra de qualificar a pessoa, mas ele vai aumentando o ticket dos clientes. Né? Ele pode ajudar o mesmo número de clientes, mas esse cliente agora tem um patrimônio maior, que acaba remunerando de uma melhor maneira aquele profissional que está ali também lutando e construindo essa carteira ao longo do tempo. Sim. Só que hoje existem assessores em diferentes momentos, né, na sua carreira, assim como existem clientes em diferentes momentos na sua vida. E a gente tem uma estrutura ampla ali dentro, com diversos profissionais que também estão em momentos diferentes, mas alguns que são direcionados para isso, é ter a certeza de que, independente do momento da vida de cada cliente, ele vai conseguir ter um atendimento de qualidade. Então não é porque ele tem um patrimônio menor do que o outro que ele vai ter um atendimento diferente. Não, hoje a gente tem uma estrutura para conseguir absorver todos esses clientes. E aí a gente muda muito o paradigma, né? Que é realmente de investir não precisa ter muito dinheiro. Isso já é fato porque as corretoras já estão abertas. Mas você também não precisa ter muito dinheiro para você ter um atendimento de qualidade. Isso vai depender muito de onde você está, qual é o profissional que te atende, qual é a estrutura, se ela consegue realmente te atender e te dar um atendimento que você merece. Né? Não existe patrimônio pequeno, patrimônio grande. Existe aquilo que é seu, o que é importante para você e você merece um atendimento dentro dele. Cabe você encontrar um profissional que esteja alinhado para te ajudar nesse seu momento. E hoje existem diversos profissionais, principalmente ali dentro do escritório. Foi assim, né, segmentando e conseguindo absorver o máximo de clientes possíveis que a gente conseguiu trazer mais de 2.000 clientes hoje aqui dentro de Juiz de Fora, né, e fora. Então, tanto empresas quanto pessoas físicas, em momentos diferentes, com demandas diferentes, mas a gente conseguir absorver esse número é uma vitória muito grande para nós, para a nossa estrutura ali dentro. Sim, sim. Então, assim, não atende só Juiz de Fora. Atende também, sei lá, seria online, algo assim ou não? Ou a pessoa mora próximo daqui? Fora de Juiz de Fora, a gente consegue atender principalmente online, né? Acho que hoje a gente não tem uma limitação geográfica muito grande em quase todas as profissões que fazem esse atendimento, né? Então, eu, por exemplo, tenho clientes que estão no sul do país, outros clientes que estão no norte, no nordeste do país. Muitas vezes vem de recomendação, relações que são criadas, recomenda um parente, um amigo de trabalho, alguém que ele conheceu, e a gente consegue absorver, faz as reuniões online, tudo normal. Aqui em Minas, a gente tem 4 unidades, né? Nós temos aqui em Juiz de Fora, nós temos em Conselheiro Lafayette, nós temos em Ubá, nós temos um atendimento em Barbacena, estamos começando um pequeno atendimento ali em Leopoldina. Então, a nossa atuação presencial aqui em Minas também é muito forte. A gente tem alguns escritórios que nos ajudam a trazer um atendimento presencial com os nossos clientes, poder fazer um evento ali presencialmente, né? Levar uma experiência para ele diferente.
Mas, né, a grande maioria dos clientes realmente são daqui também, de Juiz de Fora, né? Porque eles já foram no escritório, conhecem as pessoas, o relacionamento próximo acaba ficando aqui, né? Por mais que a gente vá conhecendo pessoas de outros locais, nosso relacionamento principal é aqui dentro, né? Onde a gente consegue sair, encontrar pessoas, conversar, então realmente fica mais fácil. Mas ser mais fácil não quer dizer que é exclusivamente isso, né? Então a gente tem uma atuação muito livre hoje, né? Em todo o Brasil, até mesmo fora, né? Por que não? Um brasileiro que tá fora do país trabalhando, mas ele manda o dinheiro para investir aqui porque ele pensa em voltar daqui a 4, 5 anos, ou a família dele tá aqui e ele tá lá trabalhando realmente para trazer esse recurso. A gente também consegue fazer esse atendimento, hoje é muito aberto. Entendi. Quando a gente fala assim de dinheiro, né, tem que exigir uma confiança. Sim. Né? A pessoa não quer abrir quanto que ela tem, enfim, exige uma confiança até de colocar o dinheiro na mão de outra pessoa, enfim. Eu acho que o presencial influencia nisso, né? Da pessoa te ver ali, ver que você realmente existe, te olhar no olho e falar assim, não, realmente é uma pessoa de confiança. Até pra, assim, poder algum problema, não, eu consigo ir lá conversar com ele. Sim. Porque tem muita gente igual eu que tem uma cabeça mais velha que eu gosto do presencial. Eu gosto de saber que tem um lugar ali pra eu parar, pra eu conversar, tirar dúvidas. Isso influencia? Influencia muito. Mas influencia muito a depender do tipo de relacionamento que você gosta. Então, eu vou te dar um exemplo. Da mesma forma que você falou, eu gosto de ter esse contato presencial, físico, saber onde está. Tem clientes que não gostam. Cara, eu quero online, eu resolvo. Tem muitos clientes que não querem nem reunião. Não, cara, me liga de telefone, a gente conversa aqui rapidamente. Vai muito do perfil. Mas, claro, sem dúvida nenhuma, a gente trabalha... Eu não gosto nem de falar que a gente trabalha com dinheiro, porque no final da linha a gente está trabalhando com sonhos, com objetivos, muitas vezes familiares, em conjunto. E o dinheiro é a ferramenta que a gente utiliza para alcançar, né, esses objetivos. Mas trabalhando, né, com esse tema muito sensível na vida das pessoas, que durante muito tempo foi um tabu realmente falar de dinheiro, existem outros tabus ainda falando sobre proteção, isso sempre vai existir, mas com a evolução do mercado isso vai caindo por terra, né? Claro, lá no começo, lá atrás, poxa, o que é XP Investimento? O que é uma corretora? O que é um Nubank? O que é uma conta digital? Enfim, a gente teve uma evolução muito grande do mercado financeiro nos últimos anos. E essa mudança, ela é uma mudança relativamente drástica do que a gente estava acostumado há 10 anos atrás. Era outro mundo, né? Se a gente for colocar, pelo menos na parte financeira. Não existia praticamente, né, nada, ou pelo menos nada era tão aberto como a gente tem hoje de informação. Então, ainda tem, né, muitas pessoas, eu não vou saber te falar se é a maioria, mas é uma grande parte das pessoas que precisam realmente desse contato presencial. Principalmente pessoas mais velhas, que viveram outros tempos. Então, ter realmente um ponto físico, você tá lá, você conseguir receber presencialmente, é sempre muito bom. É sempre um ponto a mais que você consegue trazer de confiança, de segurança para o cliente. Porque no final da linha, a gente precisa ter a segurança e a confiança do nosso cliente. Porque não existe receita de bolo dentro dos investimentos. Cada um está no seu momento, cada um tem seus objetivos, cada um tem seu horizonte de tempo, seu perfil de risco, cada um tem uma estrutura familiar e financeira diferente. Eu só vou conseguir ajudar o meu cliente de uma forma eficiente se a nossa relação for uma relação pautada em confiança, segurança e transparência. Porque se ele não tiver a segurança em mim ou a confiança no meu trabalho, ele não vai trazer a transparência nas informações que eu preciso para conseguir fazer um bom planejamento de investimento, por exemplo. Entendi. Então, tudo que eu consiga trazer, que eu consiga angariar para trazer mais segurança para ele, mais confiança, seja um espaço físico, seja a forma de falar, a experiência que a gente proporciona, ou seja a estrutura que a gente entrega, para que ele no final consiga ter mais transparência e ficar mais tranquilo quanto às informações que ele vai passar pro assessor, pro profissional, para mim no caso, melhor vai ser tanto para mim quanto para ele, porque a gente vai fazer algo cada vez mais assertivo dentro daquele perfil. Entendi. Então, ter um espaço físico realmente traz mais confiança, traz mais segurança para um determinado tipo de pessoas, né? Eu vou falar a grande maioria, acredito que seja a maioria, sim. Mas não é exclusivamente isso. Mas ajuda pra caramba, realmente. Ajuda muito. Você ter ali algum lugar pra bater, né? Poxa, o que deu errado? Deixa eu ir lá bater na porta, né? Mas assim, a gente brinca, mas realmente é um ponto ali de segurança. Nós... somos culturalmente, né, acostumados a ter um local aí. Essa questão do digital ela ainda é muito nova, né? Ela é muito recente.
E pessoas que viveram em 2 mundos diferentes, né? Poxa, construíram patrimônio lá na década de 80, 90, nos anos 2000, para hoje, não vou fazer uma reunião online e vou tomar decisão sobre os meus investimentos. Realmente é uma mudança muito grande, né? Acaba sendo muito diferente. Mas são pessoas e pessoas, são perfis diferentes ali, depende muito de cada um. O importante é a gente ter todas as estruturas. Conseguir atender presencialmente de uma forma boa e conseguir atender digitalmente também de uma forma boa. E aí a gente junta o melhor dos 2 mundos e tem uma estrutura que seja suficiente para isso. Sim, sim. Você falou uma coisa que você trabalha com pessoas, né? E Sim. o dinheiro é uma ferramenta para alcançar os sonhos, enfim. O dinheiro, então, assim, ele é um facilitador. Sim. Né? Você tem acesso às coisas, enfim. E tem momentos da vida também que a falta do dinheiro, ele é um problema. Sim. Por exemplo, herança. Quando acontece herança, o que normalmente a gente vê é aquela briga familiar, os bens ficam presos, aí fica tendo custos, enfim. Até que vem um dos filhos, vai lá e resolve tudo. Mas enfim, como que é na sua área essa parte? Qual que é o seu ponto de vista dentro disso? Cara, isso é um ponto muito importante de tocar. Eu falo que quanto maior for seu patrimônio, maior é a complexidade de lidar com ele. Isso é fato. Né? A gente tá aqui no podcast, a gente está fazendo, e você tem aqui um compromisso aqui com o seu podcast para a gente fazer o conteúdo, você tem ali pessoas que estão consumindo. Se o seu podcast daqui a 1 ano, se ele tem 1 milhão de seguidores, vai ser muito mais complexo você lidar com todas as variáveis. Você precisa pensar em muitos outros caminhos, ferramentas, vias, formas de... Se o seu podcast começa a ter 100 milhões de seguidores... Cara, isso aqui tem que virar seu trabalho principal, você vai ter que abrir empresa, você vai ter outras responsabilidades. E assim é também com o patrimônio. A gente começa nessa construção de patrimônio, muitas vezes, tô construindo patrimônio financeiro, tô trabalhando. Depois eu vou comprar uma casa. Legal. Aí eu comprei uma casa. Depois eu tive uma sobra financeira, eu comprei um apartamento. Aí depois eu já tenho um carro. Aí eu dou um carro pra minha esposa. Aí agora a gente tem mais dinheiro, estamos investindo mais dinheiro. Aí eu recebi uma rescisão do trabalho que eu saí. Aí eu vou num projeto que é bem sucedido, construir um patrimônio cada vez maior. Enfim, aí meu patrimônio, que estava lá começando, trabalhando, hoje é 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais. Juntando todos, né? Bens imóveis, ativos financeiros, etc. Você tem outras variáveis a pensar. E uma das variáveis que você precisa pensar é a sucessão patrimonial. É quem vai receber esse patrimônio, que é onde chega na herança. Por quê? Porque o processo de herança ou de sucessão patrimonial hoje no Brasil, ele não é um processo simples. Primeiro que a gente passa tudo de uma forma jurídica, né? E juridicamente falando aqui no Brasil, né, as coisas não são tão simples como elas parecem. A gente sabe que existe uma fila muito grande, né, da justiça, né, demora muito, existem muitos custos hoje dentro de uma sucessão de patrimônio, né? Custos de impostos, você tem os honorários do advogado que vai acompanhar esse processo até o final, depois você tem custos de cartório e emolumentos para fazer o registro, né, desse recebimento, dessa herança. E tudo isso gera custo em um momento em que o patrimônio que eu construí, todo esse patrimônio que eu construí ao longo da vida, vai estar bloqueado. Entendi. Então eu tenho a casa, um carro, um apartamento, ativo financeiro. Se eu vier a faltar, esse patrimônio vai todo ser bloqueado judicialmente dentro de um inventário. Entendi. Coloca isso na prática, por exemplo. A pessoa soma tudo dá 100 mil, assim. Como que seria, então? Vamos lá. Vou falar de um processo legal, né? Como é que as coisas acontecem legalmente aqui dentro. Porque muitas pessoas falam assim, eu tenho 100 mil. Entra na conta, tira o dinheiro. Cara, sim. A gente tem que ir pelas vias legais, a forma legal de fazer isso. Certo. Hoje existem 3 principais custos na sucessão de um patrimônio, na herança. O primeiro custo é o ITCMD, que é o Imposto de Transferência, Causa Mortes e Doação. Certo. Esse imposto ele é de competência estadual, né? Ele vai de 2% a 8% a depender do estado. O estado ele pode deixar uma alíquota fixa, ele pode ser progressivo de acordo com o tamanho do patrimônio. Mas aqui em Minas, especificamente, essa alíquota é de 5%. Certo. Ou seja, no momento que um ente querido venha a falecer e comece o processo de sucessão, a família ela precisa pagar, após a abertura do inventário, esses 5% nos 90 primeiros dias. Tá, então vamos lá. Era 100 mil, ela já tem que ter... 5 mil reais. Tá, e ela não pode tirar 100 mil. Não, 100 mil tá bloqueado. Certo. Então, assim, todos os bens ficam bloqueados judicialmente. Então, a casa que estava no nome do falecido não pode ser negociada, o carro também não, as contas financeiras já fez a comunicação para as instituições, já bloquearam as contas judicialmente, então tá bloqueado, né?
Então, a família precisa de 5 mil por fora, né, para pagar esse imposto. Sim. Além do imposto, que são esses 5%, você tem um advogado que vai acompanhar todo esse processo. É complicado a gente precificar o serviço de alguém. Então, a gente tem que ir pelo direcionamento que nós temos. Hoje, a própria OAB recomenda pelo menos 6% de honorários advocatícios. Tá. Eu estou no escritório XYZ de luxo e eu cobro 15% dos meus clientes. Pode. Sim. Mas vamos trabalhar com o normal, que é a OAB recomendando pelo menos 6. Tá. Então, a família precisaria lá de mais pelo menos 6 mil reais para pagar de honorários advocatícios para advogados para passar por esse momento. Lá no final, que é quando o inventário está praticamente completo, a gente vai para a partilha de bens, você tem os custos de cartório e emolumentos, que é a transferência do titular dos bens para o outro nome, pagar os registros, emolumentos, tudo certinho. Que hoje fica em torno de 3% também. Então, mais 3 mil reais. Então, quando a gente soma os custos, né, 5% de imposto, mais 6% de advogado, mais 3% de cartório, aqui em Minas, então, a gente tem uma média ali de 14%, né, que é o custo da sucessão do patrimônio. O grande ponto é que esses 14% eu não posso contar com o patrimônio do falecido. Eu preciso ter 14% fora desse patrimônio para eu custear para que então eu consiga liberar esse patrimônio vir para os seus herdeiros e para os beneficiários finais. Entendi. Então a gente estaria falando de 14 mil reais nesse exemplo de 100 mil. Poxa, 14 mil reais, eu tenho ali na conta, eu consigo desbloquear. E quando o patrimônio é 500 mil? E aí quando o patrimônio, você comprou uma casa, o patrimônio fica 1 milhão de reais. E aí cabe muito o nosso trabalho também de, como a gente trabalha muito na construção do patrimônio, e aí a gente fala, você tem um patrimônio maior, você tem uma complexidade maior de lidar, mais responsabilidades, é pensar numa eventual falta sua, como é que vai ficar a sua família? Porque além dela ter que pagar esses 14% de custo, por exemplo, ainda vai correr o processo na justiça durante 6, 12 meses, se tiver tudo organizado. E aí você vai ver, ele também, além de ter o patrimônio, também é a renda principal da família. Ou seja, além da família ter o dinheiro para custear essa sucessão, ela também tem que ter recurso financeiro para se manter durante esse período, 6, 12 meses, porque as contas vão continuar. Né? A gente estando aqui ou não, o financiamento continua, as contas de casa, o aluguel, IPTU, luz, os impostos, tudo continua. Entendi. Então, trazer esse tema de herança e de sucessão patrimonial é muito importante dentro de um escritório de assessoria de investimento, porque muitas vezes a gente só pensa em quão grande eu quero ter meu patrimônio, quão maior eu quero trazer o patrimônio. Só que a gente tem que pensar nas pessoas que estão na nossa volta. Poxa, será que as pessoas estão preparadas numa eventual falta minha? Poxa, o patrimônio está todo no meu nome, a renda principal é tudo no meu nome. Poxa, será que se acontecer algo, a minha esposa vai conseguir lidar com tudo isso? Os meus filhos? Entendi. Porque caso não tenha essa liquidez, aí começam outros problemas, né? Eu não tenho como pagar. E aí, eu tenho um patrimônio de R$1 milhão, mas eu não tenho 140 mil. Fui no banco, eu não tenho limite de crédito para pegar, pedi alguém emprestado, ninguém tem os 140 mil para emprestar, o que eu faço? Aí você tem que solicitar na justiça, para liberar algum bem que está inventariado, para você vender aquele bem, para que então que tem o dinheiro e desbloqueie. E aí o inventário vira 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Esse bem que foi vendido na justiça vai ser vendido por 70% do valor, por 60% do valor. Então assim, por uma falta de um pequeno planejamento sucessório, né, na sucessão do patrimônio, você pode destruir metade do patrimônio que você demorou a vida inteira para construir. Cara, talvez até mais do que 50%, né? Porque a pessoa fica doida para vender, você falou de 70%, e já tem mais um monte de custo. Exatamente. E aí vai seguindo, você vai destruindo, e quando vai te dar uma permissão, beleza, pode pegar esse carro aqui e vender, pode pegar essa casa aqui e vender. E só nesse tempo já foram 4 meses, né? Porque você mandou a solicitação até ela devolver com o ok, foram 4 meses. Então são 4 meses de conta. Então tá indo lá, e o patrimônio está sendo consumido, ou o crédito, dívida está sendo em aberto. Ele vai te dar um tempo determinado para você vender. Vende aí, quando você vender, você volta aqui. Não, cara, você vai vender em determinado tempo. Então você tem que achar um comprador. Então a pressão para você vender isso é muito grande. E aí as contas estão aumentando de um lado, já está tudo atrasado, você já estourou seu limite de crédito, aí vem alguém e oferta 50% do valor para comprar aquele apartamento que você ficou financiando lá há 10 anos, por exemplo. Aí você vai lá e vende. Por quê? Porque é a única solução que você tem. Entendi. Isso se você conseguir vender, porque se você não conseguir vender, aí a justiça pode pegar, leiloar, né, nos leilões da justiça, aí, cara, sai por 40% do valor, metade do valor realmente. Então, assim, tem um patrimônio grande, construir um patrimônio relativamente grande, pensa nas pessoas que vão ficar numa eventual falta sua, vê se elas estão cobertas ou não. E existem formas diferentes de fazer isso, né? A gente atua muito hoje com a parte de seguro, né, que é o seguro de vida.
que é basicamente, poxa, eu tenho um patrimônio de R$1 milhão, né, como a gente citou, minha família vai precisar de 150 mil aproximadamente para custear todo esse inventário, cara, faz uma apólice de seguro de 150 mil. Né? Não precisa fazer uma apólice de seguro de R$1 milhão, faz uma apólice de seguro de 150 mil, que se você vier a faltar, a sua família recebe esse valor e consegue custear a sucessão do patrimônio e receber ele da forma que vocês construíram, sem ser prejudicada. Além dos 150 mil, eu quero deixar 12 meses de custo de vida pago, porque vai demorar esse tempo. Então você deixa os 150 mil, vê a estrutura de custo que você tem hoje, deixa mais 12 meses ali de renda na apólice, 250 mil reais, a família recebe, consegue passar pelo momento, consegue passar pelo luto, porque ainda vai estar emocionalmente fragilizado nesse momento, consegue desbloquear o patrimônio, consegue negociar melhor, por exemplo, com o advogado, porque você está com dinheiro na mão, você pode combinar de pagar à vista, ter um desconto, enfim. Né? Quando você tem a liquidez financeira, as suas opções melhoram demais e você evita destruir o patrimônio. Entendi. Então, assim, você casar esses dois conceitos juntos, né? A construção e a sucessão, é o que a gente chama de um planejamento financeiro completo, realmente, né? Trazer essa proteção, não só para mim em vida e para minha família, de ter uma vida boa, mas também no eventual falta minha, ou no eventual falta de um ente ali familiar, que eu consiga ter uma estrutura para que esse patrimônio seja bem sucedido para os meus filhos, para minha esposa, sem ser dilapidado no meio do caminho. Sim, sim. Caramba, eu não tinha noção disso. Então a pessoa que realmente construiu um patrimônio a vida toda, pode ser que em meses depois aquele patrimônio tenha praticamente nada para a família, né? Pode causar muitos problemas financeiros. Pode ser, assim, tem casos, por exemplo, nas grandes cidades, né? Você vê lá aqueles prédios gigantescos em esqueletos, muitas heranças são deixadas para trás, porque, cara, não tem como assumir isso aqui. Poxa, estava construindo um prédio, tinha casa, imóvel, e aí, sei lá, 3 milhões de reais, e o parente mais próximo é um primo lá da outra cidade. Aí chega para ele. Assim, cara, você tem uma herança para receber aqui. Quanto que é a herança? 3 milhões de reais, vamos imaginar, né? Alguém falou isso com ele. Só que é o seguinte, pra você desbloquear isso aqui, você precisa de 500 mil. Eu falei, ixi, cara. Aí fica, entendeu? E aí fica lá tudo bloqueado na justiça. Fica aquele espólio arrastando 5, 10, 15, 20 anos. Então, geralmente, isso que acontece. Ou, muitas vezes, abre-se, e aí a gente fala mais do interior, né? Geralmente, isso é mais comum no interior. Vem a falecer um familiar, tem que abrir o processo de inventário, mas aí não abre também porque não quer pagar os custos, mas aquela casa tá ali, tá alugada, recebe no Pix mesmo, não tem problema, não vai alterar nada. E aí você vai ver o titular daquela casa já faleceu há 50 anos, hoje tá com a mãe, depois vai passar pro neto e tá lá no espólio, tá lá no inventário. Ou seja, alguém em algum momento vai ter que pegar isso aqui para resolver. Você vai ter que ir fazendo todo o processo legal. Mas como? Não, mas tá alugada, o fulano aqui mora na rua ali, ele me paga aqui direto, ele vem. Então, realmente, existe, por ser um processo complexo e custoso, muitas coisas são feitas de uma forma errada, ou às vezes não são feitas, ou mesmo são deixadas para trás. E naquelas que são feitas com planejamento, você consegue realmente ter, né, um patrimônio, receber um patrimônio da maneira que ele foi construído, e quando não tem planejamento, mas tem algum recurso financeiro, ou tem algum recurso que você possa acionar alguém para te ajudar, geralmente você tem uma dilapidação do patrimônio maior do que deveria, né? E ainda tem um problema maior, porque muitas vezes a gente está falando de um patrimônio financeiro, que tem um apartamento, que tem um carro, etc. E aí você pode vender um desses bens. Mas e se o patrimônio for majoritariamente a casa que você vive? Né? Então a gente já pensou, esse R$1 milhão ele pode ser várias coisas, mas ele pode ser a casa que você vive, que se valorizou bastante ao longo do tempo. E aí, o que você faz? Vai vender a casa? Você vai ter que sair da casa toda, vai vender porque você não tem dinheiro para desbloquear, para receber ela. Então, assim, os problemas vão ficando cada vez maiores e mais complexos de acordo com o patrimônio. Entendi. Caramba, então, assim, o estresse que pode ser gerado disso, até a questão do que você falou de não viver o luto, né? Porque, digamos que aconteça isso, né? É só a casa que você mora e aí você não tem o dinheiro e tudo mais. Não consegue viver o luto. Não vive. Porque você já tá com a cabeça lá na frente, né? Exatamente. Então, assim, você tá emocionalmente fragilizado, e aí você fica financeiramente fragilizado, e aí, cara, todos os problemas acontecem. E aí entra no que você falou no começo. As brigas familiares, aí começa o irmão brigar com o irmão, a mãe briga com o filho, enfim, aí começa todas essas brigas. Por quê? Por falta de planejamento. Caramba. Algo que era muito simples de ser feito.
simples de ser feito, desde que você tenha acesso à informação de que precisa ser feito. E aí entra muito a nossa atuação, de levar essa informação para os nossos clientes. Se eles vão fazer ou não, trazer uma estrutura de proteção ou não, é responsabilidade deles. Mas a nossa responsabilidade, o nosso trabalho é levar essas informações para eles. Olha, você tem um patrimônio? Vem cá, vamos conversar um pouquinho. Como é que está a sua estrutura hoje? E ver essas pequenas pontas soltas que ficam ao nosso redor, como que a gente pode ajudar a trazer uma estrutura, né, de patrimonial ou financeira melhor para ele, para a família, para os familiares, hoje, no futuro. A gente precisa pensar em todos esses pontos. Sim. Pensando nisso agora, eu acho que entra até 2 pontos aí. Um é que a pessoa, às vezes, ela não liga, sabe? Morri. Problema de quem fica. Sim, tem muito. E o outro é da pessoa realmente não ter essa consciência, que é onde entra a sua responsabilidade que você falou, né? Às vezes a pessoa simplesmente não sabe, ela foi construindo, é uma pessoa que só trabalha, e nunca parou pra ouvir isso, né? Tá, e quando você morrer? Exato. E é um tabu, né? Ninguém chega e fala assim, cara, já pensou quando você morrer o que vai acontecer? Não acontece isso numa conversa ali, né, informal. Sim. Então é realmente a gente chegar e falar assim, olha, até pede licença, né? Poxa, a gente vai falar de um assunto mórbido, eu preciso que a gente converse sobre isso. Sim. E aí no final, né, da reunião, muitas vezes sai, poxa, nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista. Ou até mesmo com o seguro, né? O seguro, ele é um produto que carrega muito preconceito, porque foi vendido errado muitas vezes, né? Lá atrás. Não é algo também que nós, brasileiros, costumamos a fazer, né? Nossa aderência ao seguro de vida ela é muito pequena. Acho que 17% da população tem seguro hoje. Sendo que desses, metade são seguros de vida em grupo, de empresa. Então, assim, 8% da população foram ativamente buscar uma apólice, realmente. Então, assim, a gente não tem muita essa cultura. Sim. Então, muitas vezes no final a gente fala assim, cara, nunca tinha pensado no seguro dessa forma, por essa ótica. Como é que ele pode auxiliar? Pra mim era só um produto bancário que as pessoas empurravam e tal, que não servia pra nada. Sim. Mas quando você consegue juntar o problema com a solução e mostrar que aquilo ali faz sentido não só pra ele, mas pra estrutura familiar dele, muda muito esse paradigma, né? E aí, quanto mais pessoas a gente conseguir trazer essa informação, mais vai ser o acesso a isso na sociedade como um todo e a gente vai amadurecendo financeiramente sobre esses aspectos, né? Sim. E também as notícias vão trazendo muita evidência sobre isso, né? A gente teve, há pouco tempo atrás, ali um burburinho das previdências privadas começarem a ser cobrado imposto, o ITCMD em cima das previdências que não eram cobrados. Daqui a pouco a gente tem um aumento da alíquota do ITCMD, né? Que é esse imposto que causa mortes. Provavelmente a gente vai ter um aumento nos próximos meses ou nos próximos anos no mínimo. Né? Então, isso vai entrando mais em evidência e vai forçando também a gente buscar outras soluções. Isso vai ajudar. Mas mesmo que a gente tenha hoje um caminho tranquilo, né, sem essas evoluções, é o nosso papel realmente levar essa informação. E mudar muito esse paradigma que a gente tem. Sim. Você foi falando agora, eu lembrei, a gente vê muito famoso que passa por isso, né? Muito. Que o cara construiu ali, um ator, cantor, sei lá, construiu ali a vida toda um patrimônio absurdo. E aí quando ele morre, começam as brigas e muitas vezes fica lá o negócio preso, né? Por exemplo, a mansão tá lá, não vende, ela vai perdendo valor, porque ela vai sendo destruída com o tempo. Exatamente. Né? E fica lá, né? Exatamente, isso é uma falta de planejamento, né? A gente vê brigas familiares, briga de herdeiros. Muitas vezes a gente vê até amantes que começam a entrar, descobrem uma outra família. Então, assim, é muito complexo todos esses fatores. E aí, quem tem direito, quem não tem, quem tem dinheiro, quem não tem, quem eram os herdeiros legais, quem não era. Aí você vai ver todos esses problemas. Você tá lá com um patrimônio que você ficou a vida inteira construindo. Claro, né? Você veio a faltar, você não tá ali mais. Mas você vai ver, o patrimônio vai ser destruído e vai gerar brigas de família e separações. Muitas vezes leva até mortes, a depender, né, das brigas. Sim. Por ganância de um patrimônio que você construiu, mas você não quis sentar para fazer um planejamento sucessório dele. Direcionar para quem você queria deixar o patrimônio. Deixar não só as ferramentas jurídicas, né, como o próprio testamento direcionado, mas também uma ferramenta financeira, como o próprio seguro, para que as pessoas também consigam ter acesso. Né? Só falar para quem vai o patrimônio é pouco. Você tem que falar para quem vai o patrimônio e muitas vezes entregar uma estrutura financeira para que ele consiga acessar. É como se você estivesse entregando um baú do tesouro sem a chave. Sem a chave não vai abrir. Aqui, olha, o fulano tal deixou esse baú aqui pra você, tá com um tesouro ali dentro que ele construiu a vida toda. Tá, mas cadê a chave? A chave não tem, você tem que tirar. Aí a chave custa 500 mil reais. E aí? Então você não consegue acessar. Então é realmente trazer esse planejamento sucessório é o que evita briga,
é o que evita você destruir o patrimônio que você construiu a vida toda. Principalmente, né, a gente vê muitos casos de famosos que naturalmente eles têm muita evidência, muita notícia, mas é porque eles constroem um patrimônio maior. E quanto maior é o patrimônio, mais complexo fica realmente para trazer isso. E quanto antes a gente pensar sobre, mais fácil é também pra gente trazer uma estrutura mais assertiva ali dentro. Sim, sim. Mudando um pouco de assunto, uma coisa que eu não sei se hoje é muito comum, mas eu via muito, é questão de seguro. Não é um seguro de morte. Na verdade, não sei nem se é um seguro, mas que normalmente os idosinhos contratavam aquele plano de quando eles morrerem, do caixão... Assistência funeral. Isso não é seguro não, né? Ah, não é seguro. Ele enquadra como seguro, na verdade, mas ele é mais é uma assistência mesmo, um serviço de assistência que você contrata. Ele, na sua natureza, ele é um seguro. Mas, basicamente, essa assistência funeral, ele não é somente o valor financeiro pelo valor financeiro, né? Para a família receber, para custear isso. É realmente assistência. Então, você pode contratar uma assistência funeral, caso venha faltar, não é só entregar o dinheiro para minha família, mas é a assistência para escolher o caixão, o local, as flores. É tudo mesmo realmente para facilitar naquele momento, para você passar pelo luto, você tem alguém que está te auxiliando a escolher isso. Porque é muito difícil, é muito complicado realmente você estar naquele momento triste, de perda, e ter que ficar vendo orçamento, se você pode, não pode comprar aquilo, como é que vai ser, onde vai ser entregue. Então, você ter essa assistência funeral acaba sendo um facilitador para a família naquele momento. E é super baratinho. Assim, eu vejo cotações lá que é R$5 por mês, é um negócio assim, bem barato mesmo. E é lógico que a gente nunca quer usar, né? A gente vai comprando essas apólices de seguro e até mesmo de assistência, não quer usar, mas é uma das certezas que a gente tem na vida, né? Que em algum momento a gente vai partir daqui. Então, deixar a estrutura pronta acaba sendo a responsabilidade também dessa pessoa. Sim, sim. E seguros, às vezes, mais específicos. Por exemplo, sei lá, um cantor. Dá pra fazer pra voz? Um cara que trabalha, sei lá, digitando. Dá pra fazer pra mão? Sabe coisas mais específicas, Cara, assim? Dá. Hoje, o mercado de seguro é um mercado muito grande, né? No mundo todo, mas aqui no Brasil também é um mercado grande. Tem muito para crescer, mas também já é um mercado grande. Sim. Existem seguros de tudo quanto é forma, né? Seguros, igual você falou, do cantor para voz. A gente tem o seguro de invalidez acidental, que inclusive dele cobre, né, através de um acidente, se ele perder o dedo da mão, o movimento de pinça, né, que impeça ele de trabalhar. Tem seguro de quebra de ossos, você tem seguro de perda de renda temporária, né, não conseguir trabalhar, você consegue reaver aquela renda. Você tem seguros patrimoniais diversos, né, você pode fazer o seguro para os equipamentos que você tem aqui no estúdio, né, você vai ter um seguro especificamente para isso. Se queimar, você consegue acionar. Cara, seguros de safra, quando a gente vai no agronegócio. Poxa, eu tô colocando uma safra aqui que eu vou colher daqui a 1 ano. Cara, se for atingido por uma peste, ou perder, ou o clima não ajudou e você acabou perdendo a safra, você pode recuperar pelo menos parte daquele valor com seguro de safra. Entendi. Tem muita coisa mesmo. Os seguros de ramos elementares, né, que a gente chama, que são os que a gente tá mais acostumado, né, de casa, carro, assistência ali dentro da própria casa. Então, tudo isso acaba sendo uma apólice de seguro. Então, você consegue trazer uma cobertura para tudo. Claro, dependendo do nível ali de particularidade, é mais difícil de você ter acesso. Seguro para voz. Cara, não é toda seguradora que faz seguro para voz de cantor. Tem alguma específica ali que é especializada em fazer isso, né? Tem suas métricas ali que realmente faz sentido. Mas existe hoje um leque muito amplo de variedade, de soluções que você consegue trazer. Sempre vai ter alguém para te atender, então, né? Sempre vai ter alguém para te atender, sem dúvida nenhuma. E cada vez mais. Isso que é legal. Porque cada vez mais a gente vai evoluindo, vai abrindo leque, vai trazendo novas necessidades e as coisas vão aumentando. No iniciozinho da conversa você falou uma coisa, questão de informação, né? Que de 10 anos para cá mudou muita coisa, né? E eu vejo, até, apesar de não acompanhar, mas eu vejo que no YouTube, Instagram, tem uma galera falando o tempo todo sobre investimentos. Sim. Na sua prática, percebeu a diferença disso? Do cara já chegar, às vezes, mais informado, dele já chegar falando assim, não, eu quero tal coisa. Ou de discutir mais com você, sabe? Em vez de só jogar pra você, não, decide. Eu não entendo nada disso, decide. Ou agora ele já vem. Como que você sente isso? Cara, muito. Mudou muito, né? Na verdade, assim, é tudo muito novo, né? O mercado...
tanto de assessoria de investimento, esse contato com o investimento. A gente teve 3 fases, basicamente, nessa construção, né? Você tem a XP Investimentos, né? Que é a grande corretora hoje, independente do Brasil, né? Fora ali de bancos. Que ela nasceu ali em 2002. Aí de 2002 a 2008, basicamente ela foi numa linha educacional, de educando clientes, mostrando que a corretora ia ser diferente, pode ter um outro modelo fora dos bancos. Quando foi 2008, a gente teve um momento econômico muito bom no Brasil, né? A gente teve um boom de commodities ali que veio de 2003 a 2007, 2008, antes dali da crise dos Estados Unidos, na imobiliária. Que também trouxe muitas pessoas para a Bolsa, porque a Bolsa estava subindo muito, então você começa a ter uma aderência. Depois, ali aproximadamente em 2015, 2016, que quando a Dilma sai, vem o Temer, algumas reformas estruturais são feitas, mas que levam nossos juros para baixo, a Bolsa começa a subir, você tem uma outra leva de pessoas entrando. Sim. E aí 2019 e 2020 foi a grande pulverização de pessoas em investimento, porque aí foi todo mundo pro digital, começa aquela criação de conteúdo imensa sobre investimento, sobre como investir, nossa taxa de juros estava lá embaixo, então estava muito bom para fazer investimentos na bolsa e só se falava disso, e era vídeo, e aí, cara, basicamente todo mundo teve acesso aos investimentos realmente e conhecem. Nessa questão do cliente, tem cliente que quer conversar realmente, tem clientes que não, faz isso aí. Tem os dois. Vai depender muito, porque assim, existem 3 tipos de clientes, basicamente. Existe aquele que não tem tempo, né, e não tem interesse e quer delegar aquela função, porque ele tem que cuidar do patrimônio dele. Existe aquele que tem tempo, mas não tem interesse também, então ele também vai delegar, porque ele não quer gastar o tempo dele com isso. Sim. E existe aquele que tem tempo, tem interesse, mas mesmo assim quer contar com a ajuda do profissional para ter essa troca de informação, essas boas práticas. Então vai muito do perfil de cada cliente, mas existe basicamente os dois. Eu, particularmente, eu gosto muito de trazer clareza e transparência dos investimentos do que eu faço com os clientes para eles mesmos. Porque para mim é muito importante que eles entendam tudo que esteja ali dentro da carteira de investimento, até mesmo para facilitar a nossa comunicação. Sim. Quando a gente for sentar para avaliar a carteira, a gente consiga avaliar produto por produto e que ele saiba exatamente qual que é a dinâmica de cada produto que está de investimento na carteira dele, o que ele pode esperar daquilo, o que ele não pode esperar. Eu não quero que o meu cliente vire um expert em investimentos, não é essa a ideia, mas é preciso realmente trazer muita informação, porque no final da linha o recurso é dele. Eu só estou auxiliando ele a chegar naquele objetivo que a gente propôs lá atrás. Mas é muito importante que você tenha essa ciência de onde o seu patrimônio está aplicado. Então vai muito também do perfil do profissional que atende. Né? E aí eu mando vídeo, a gente faz evento, eu mando comunicação toda semana, eu marco reunião, então eu tento trazer o meu cliente que está com o foco principal dele na família ou na atividade profissional dele, o máximo para próximo de mim, pelo menos naqueles períodos, para aproximar ele realmente daquilo que a gente está fazendo. Sim. E isso acaba gerando muito mais confiança, né? Muito mais, uma relação de muito mais próxima ao longo do tempo, que acaba sendo benéfica para todo mundo. Né? Então, hoje eu tenho clientes que, cara, faz aí, não quero saber, só manda a ordem que eu vou dar ok. E existem clientes que sentam, discutem, a gente avalia investimentos juntos, na linha, no detalhe, vai sentar só para conversar sobre um determinado investimento, que ele quer ter informação, ele é um entusiasta do mercado, e existe um meio do caminho. Às vezes ele quer saber, mais superficialmente, por alto, ele entendeu já, também não quer aprofundar. Então, vai muito do perfil do cliente. Mas cabe muito também ao profissional entender que, cara, você tem que trazer o seu cliente para perto, trazer transparência, trazer clareza, para que ele entenda, né, realmente os investimentos que estão ali, mesmo para você, né, dar um parecer para ele. É assim, assado, a gente pode esperar isso e aquilo, a gente não precisa esperar porque isso aqui não vai acontecer. A distribuição é essa, nos últimos 12 meses foi assim, o que a gente espera para os próximos 12 meses, beleza? Aí vai depender muito do nível de entusiasmo dele, se a gente aprofunda ou não aprofunda, né, dentro daquilo. Mas é muito importante a gente trazer ele para próximo, para perto. Bacana. Eu acredito que tem muita gente, como eu, que assim, não entende, mas tem uma curiosidade, sabe, em aprender. Eu não peguei ainda por questões de tempo, mas enfim. O que você daria como conselho, assim, para iniciar? Vídeos, tem livros que são bons? O que você acha que é interessante? Cara, vamos lá. Para iniciar do zero. Isso. Hoje a gente tem muito conteúdo na internet. Isso aí é um fato. Eu acho que o grande ponto ali da internet é qual conteúdo acessar. Eu
Eu acredito em alguns princípios que vão ajudar mesmo na evolução ali dentro. Primeiro de tudo, você tem que saber que não existe dinheiro de graça. Não existe almoço grátis. Só de você ter essa consciência, você já vai conseguir filtrar uma grande parte de vídeo errado para você não cair. Tem que saber também que tudo é baseado em informação e educação. Então, quando você for buscar algum conteúdo para começar a ver, cara, busque conteúdos que você consiga ver naquela pessoa que ela tá te ajudando. Ela não tá te vendendo, só tá ali para vender um produto ou um serviço, né? Que ela tá te passando informações, que você consiga entender aquelas informações para você conseguir criar a sua própria interpretação, que demanda tempo, mas que ao longo do tempo você possa ir criando a sua visão e você consiga ter uma maturidade melhor em relação ao dinheiro, em relação ao mundo financeiro como um todo. Depois você pode partir para os investimentos. E os investimentos hoje existem milhares, do mais conservador ao moderado ao mais agressivo. Você vai começar lá vendo, começa a ver sobre o tesouro direto, depois começa a ver sobre uma renda fixa, que é mais seguro, que é mais calmo. E depois, com o seu estudo e o seu nível de conhecimento, você vai dando seus próximos passos lá para cima. Sim. O grande problema é que, não sabendo que não existe almoço grátis, as pessoas já caem num mundo que é totalmente errado. Que aí é o cara que te promete 1000% de retorno, Sim. ou é aquela loucura de sobe e desce de bolsa. Cai nas pirâmides. Cai nas pirâmides. Esquece isso. Isso não existe. Não existe. O cara que, se ele achou essa mina de ouro, ele não vai ficar fazendo um vídeo pra te ensinar. Ele vai ficar rico e vai viajar com a família dele. Né? Então, esquece. Isso não existe. Então, você consegue filtrar só aquele conteúdo informacional, educacional. E aí você vai aprendendo pra você mesmo ter uma noção de como é. Depois que você tiver essa noção construída, agora você pode buscar um profissional. Porque aí o profissional vai conseguir te auxiliar e você também já vai ter uma base de conhecimento para você conseguir entender aquilo que ele fala ou traduzir aquilo que ele fala e você conseguir também tomar decisão se faz sentido ou não para você. Mas só faz sentido ou não para você se você tiver um embasamento técnico ou um embasamento ali por trás que você consiga ter a noção de cara, não, mas eu vi isso aqui eu acho que não é legal. Mas você só vai conseguir ver se você conseguir enxergar isso junto com o profissional, se você já tiver dado o primeiro, o segundo passo. Existe muito conteúdo bom no YouTube hoje, vídeo, né? Você pode começar lá desde o começo, tem muita gente boa fazendo, né? Claro, tem pessoas que, no meu ponto de vista, são melhores que outras, mas existem muitas pessoas boas fazendo, né? Desde que você siga esses critérios no início. Existe muito podcast bom hoje. E aí muitas vezes vai no podcast, aí você entra no podcast que é um cara falando de ações, da empresa, do ciclo. Cara, esquece isso, você tá começando. Então você não precisa ir lá naquele hardcore lá no final. Pega um mais simples, que você consiga escutar, sobre conceitos econômicos. Primeiro, tenta entender como é que a economia funciona, para depois você ver aonde você vai alocar o seu capital. Porque muitas vezes a gente foca no produto. Aonde que eu vou alocar, onde que eu vou investir? Sendo que você não entende o que é uma taxa de juros, o que é uma inflação, como é que a economia é impactada, conceitos básicos realmente da economia. Então, você tem que ter esse embasamento por trás para você tomar uma decisão melhor ali na frente. Então, começa pelo básico, nesse conteúdo informacional, tentando entender como que as coisas acontecem em volta, as relações comerciais, financeiras, o que é um juros, o que é inflação. E depois você pode ir para um conhecimento mais técnico, digamos assim. Nos livros, existem muitos livros bons, né? Livros que são livros para iniciantes ou para pessoas que estão começando agora, que traz essa noção muito boa. Não sei se alguém já falou aqui, mas tem um livro do Pai Rico, Pai Pobre. É super famoso esse livro, é atemporal, porque ele foi criado lá atrás. Hoje já tem mais de 20 edições, se eu não me engano, anos e anos atrás, que é muito sobre educação financeira. Então, você quer começar a investir? Quero, mas você tem educação financeira para você entender? Cara, acho que não. Então, começa pela educação financeira para você enraizar conceitos que são importantes para você ir dando os próximos passos. Entendi. Pai Rico, Pai Pobre é um ótimo livro. Depois você tem um outro livro que chama A Psicologia Financeira, que é basicamente... O autor ele reuniu princípios ali financeiros, comportamentais e culturais dentro de um livro sobre mitos e verdades ou sobre costumes que as pessoas têm, se são certos, se são errados, sobre como lidar com o dinheiro. E aí você consegue, olha só, eu tenho agora uma noção financeira de como que as coisas funcionam, o que é um juros, o que é um ativo, o que é um passivo, o que me dá dinheiro, o que me tira dinheiro, né? O que é uma receita, o que é uma despesa. E depois você tem ali um livro sobre como lidar com dinheiro de uma maneira comportamental, como é que eu vou fazer, como é que eu vou me preparar para investir.
Aí você consegue juntar isso. Depois você começa a guardar o dinheiro. Aí você vai devagarzinho olhando os tipos de investimento diferentes. E vai fazendo essa evolução com calma. Muitas vezes já com um profissional te auxiliando. Só que você já tem um embasamento para conseguir entender aquilo que vai ser feito. Que é importante que você entenda aquilo. Só que a gente não pode ter pressa. Muitas pessoas têm muita pressa. Eu quero pegar esse dinheiro, vou abrir a conta na corretora, que eu vou investir, que é isso e aquilo. Existem profissionais que vão te auxiliar da mesma forma. Mas se você quer realmente trilhar, né, esse caminho de informação, de abrir esse novo mundo, de entender como é que funciona, cara, é isso. É vídeo ali educacional, é um livro sobre conceitos financeiros, o próprio Pai Rico, Pai Pobre, depois uma psicologia financeira, aí você começa a escutar um podcast, aí você vai ver que você está entendendo mais coisas, você pode ir aumentando o nível ali técnico do conteúdo que você está consumindo, e aí você pode procurar um profissional, aí você já tem uma noção, já entende, aí na prática você vai ver que realmente como que as coisas são, e aí, cara, é uma bola de neve, é um ciclo sem fim, porque você vai estar sempre se desenvolvendo, sempre melhorando, sem tirar... obviamente, o seu foco principal, que é o seu trabalho. Ali, como complementar, é uma informação. Gustavo, eu não quero ter isso aqui. Comecei e, poxa, eu não quero ficar lendo, não gosto desse tema. Cara, acha um profissional que você tenha confiança, que te passe segurança, te passe confiança, que com certeza ele vai te auxiliar. E se ele for realmente um profissional de qualidade, que te gere valor, ele vai tentar te trazer para próximo disso ao longo do tempo, pelo menos nesses temas. Então, agora, se você vai num profissional que ele não te traz para próximo, ele te dá informação, você não sabe o dinheiro onde está investido, se é difícil o contato com ele, cara, não é esse caminho, não precisa ser mais esse caminho hoje. Antes era somente esse. Você colocava no banco, você não sabia onde que estava lá. E aí, por medo, ninguém fazia nada, também ninguém se dava nada, também não tinha acesso de nada. Hoje você tem diversos caminhos para trilhar, bons profissionais para te atender, e dá para você consumir e absorver muita informação e conteúdo, que são muito valiosos. Né? Eu acho que um país que se desenvolve, uma sociedade que desenvolve, é uma sociedade que consegue pensar de uma forma assertiva financeiramente falando, que tome boas decisões, que proporcione o crescimento, que proporcione a prosperidade para sua família, que consiga fazer aquisição de bens. Então, se a gente vai passar por um desenvolvimento de país, a gente naturalmente passa também por um desenvolvimento econômico. E esse desenvolvimento econômico não é só alguém falando A, B ou C, é toda uma sociedade com bons métodos, com boas atitudes e boas opções para se desenvolver. Tanto você, quanto sua família, quanto o meio que você tá. Sim. É seu dinheiro, é bom que você tenha um conhecimento, né? Exato. E o nosso, né? Porque você também tem que saber como é que o governo tá gastando, o que tá gerando de dívida, o juros tá alto por quê, o que tem inflação. Então, assim, é o cuidar do nosso, né? Realmente, do nosso patrimônio direto e indireto. Sim. Pra quem tá assistindo, aproveita pra se inscrever. Se você tá assistindo até aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa seu joinha. Se tiver alguma dúvida também dentro da área, deixa aqui no comentário. E hoje, Gustavo, pela primeira vez eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram. Boa. Antes de você chegar, eu nem te perguntei, só abri lá. Legal. Vamos ver aqui o que apareceu de perguntas. Vamos ver só pergunta cabeluda agora. Tem. Tem bastante, hein? Caraca. Nossa, tem muita pergunta. Ó, tô até meio surpreso. Vai lá. Vamos lá. Vamos começar com a pergunta da Aline. Como começar a investir recebendo salário mínimo? Boa. Cara, boa pergunta. Acho que vai muito naquilo que a gente estava falando agora, na linha que a gente está falando. Para você investir, você não tem a limitação de valor, como a gente falou. Você consegue investir R$10 que seja, hoje você consegue investir. R$1 você consegue investir, eu arrisco dizer isso, tá? Mas você precisa estar preparado emocionalmente e psicologicamente para você começar, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu ganho salário mínimo, muitas vezes as minhas contas estão apertadas, não estou conseguindo guardar dinheiro, vou fazer um sacrifício, vou guardar um dinheiro. Ok, só que você tem que entender que investir a gente está fazendo com um plano maior. Então você tem que se reorganizar financeiramente para que seja os seus R$10, os 30 ou 50 reais que você vai tirar e vai guardar para construir um patrimônio, você consiga separar realmente esse patrimônio das suas necessidades de curto prazo. Entendi. Então, assim, eu investi 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Aí chegou no quinto, eu vi que o patrimônio não está evoluindo muito, aí eu comecei a desacreditar. Aí eu falei assim, eu vou deixar de fazer tal coisa, trabalhei o mês inteiro, vou deixar de fazer tal coisa para guardar ali, sendo que o montante que eu estou guardando já não é tão relevante, tá pequeno.
cara, é essa aqui. Você tem que estar você tem que ajustar mentalmente falando para você saber que é uma evolução lenta, que vai crescer ao longo do tempo, mas essa evolução lenta. Então, se você tiver a sua cabeça estiver configurada para acumular patrimônio ao longo do tempo, é começar com quanto você puder e realmente se manter nisso o maior tempo possível. Entendi. E claro, a gente fala muito sobre, né, não ter o valor mínimo para investir. Mas é lógico que ao longo da nossa vida a gente tem sempre que buscar evoluir. Né? Então, poxa, se você tem um salário mínimo e está conseguindo guardar R$50, cara, legal, ótimo. Quanto você conseguir guardar, é melhor. Você já está na frente de muitas pessoas. Sim. Mas é importante também que você busque se desenvolver para você ganhar um salário mínimo e meio, 2 salários, ser promovido, sim, abrir um pequeno negócio, empreender, alguma coisa de venda e algo. Por quê? Porque se você só vai conseguir ter um investimento relativamente grande ou um montante relativamente grande se você conseguir poupar cada vez mais. Mas você só vai conseguir poupar cada vez mais por duas formas. Sim. Ou eu ganho mais, ou eu diminuo o custo. Se a gente está falando de um salário mínimo, não tem como você diminuir o custo. Hoje as coisas estão muito caras. Então a gente inevitavelmente tem que ir para o caminho de ganhar mais. Sim. Se você hoje, com salário mínimo, consegue guardar 50, 100 reais, se você tiver 2 salários, em tese, você consegue guardar 1.000. Porque se você consegue guardar com 1, se você tiver 2, você não precisa nem de segundo. Em tese. Só manter o custo de vida. Só manter o custo de vida. E é claro que não é assim. A gente vai aumentar o nosso custo de vida naturalmente, porque a gente também quer viver melhor. Mas se você consegue guardar 100 com salário, por que com 2 você não ia conseguir guardar 300? Sim. Você não precisa aumentar o custo da mesma proporção. Você pode guardar 300. E aí você vai para 2 salários mínimos e meio, e aí talvez você não precise aumentar tanto o custo de vida mais. Porque talvez você chegou já no seu equilíbrio ali, porque a outra pessoa que mora com você também tem uma renda ativa. E aí, um salário você guarda 100, 2 salários você guarda 300. Se você chega em 3 salários, qualquer outra renda complementar, talvez você já esteja guardando ali 700, 800 reais. Porque também você vai chegar no equilíbrio do seu custo de vida. Sim. Eu ganho R$1.000, eu tenho custo de vida X. Eu ganho 3.000, eu tenho custo de vida Y. Ok, você ajustou. Eu ganho 10, eu vou ter um custo de vida de 10? Não precisa, né? É literalmente se abrir mão realmente de um pouco aqui do presente para você focar no seu futuro. Então, para investir com um salário mínimo é você preparar realmente emocionalmente e mentalmente para esse momento, saber que vai ser uma trajetória... não vai ser uma trajetória curta, né? Vai ser uma trajetória longa. Muitas vezes você vai duvidar, né, muito nesse meio do caminho, se vale a pena, se não vale a pena. Mas se você ir estudando, lendo, adquirindo conteúdo, vendo vídeo, etc., você mesmo vai querer... Cara, eu quero aumentar essa capacidade de aporte. Poxa, eu juntei R$100 durante um ano. Pô, agora eu tô com R$1.200. Caraca, imagina se eu tivesse com 5.000. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou tentar aumentar, vou tentar vender alguma coisa... na internet, ou prestar um serviço, ou tentar ser promovido, ou estudar para melhorar minha renda e tudo mais, porque é isso que vai fazer a diferença realmente ao longo do tempo. Se você começa com um salário mínimo, tenho certeza que quando você tiver com 2, 3, 4 salários mínimos na hora que você chegar, você vai ser um investidor muito melhor do que pessoas que começam a investir depois que ganham R$10.000. Por quê? Porque você vai estar psicologicamente muito melhor ajustado para esse momento de poupar, de guardar, de saber que tem que abrir mão agora pro depois, do que o cara que já tá com 10.000 com o orçamento estourado e ele tem que abrir um orçamento e ele tem vários vícios e vieses que a pessoa que começou lá atrás não vai ter. Ela vai estar muito melhor configurada para isso. Então, começar a poupar com salário mínimo. Guarda o máximo que conseguir, se prepare mentalmente porque vai ser uma jornada longa, busque sempre aumentar a renda e se desenvolver. E busque informações para você ir entendendo. Cara, naturalmente isso vai trazer um desenvolvimento para a pessoa, porque é um mundo novo que se abre. É realmente um mundo novo que se abre, é muito legal, chama atenção, e você também ter um patrimônio guardado é mais tranquilidade para você no dia a dia, você saber que numa emergência você não vai ter que vender o almoço para pagar a janta, você tem um patrimônio, uma reserva, e você consegue entender, você começa a entender esses conceitos que realmente tem que fazer diferença, de ter a reserva, de ter um valor ali, esse patrimônio pode me ajudar em outras coisas. Poxa, eu quero fazer uma prova porque eu quero melhorar meu emprego, minha renda, eu tenho ali, né? Entendi. Então eu posso tirar, fazer a prova e melhorar a minha vida. E aí você vai entendendo que isso tá tudo pra te auxiliar, realmente. Pô, muito boa pergunta, hein, Aline? Tem algumas perguntas que são mais amplas e algumas que são mais específicas. Tá? Vou tentar pegar uma pergunta de cada um. Tá. Pode ser? Ou você quer escolher? Não, pode escolher. Tem algumas perguntas aqui que a gente já respondeu, então eu vou pular. Eu vou fazer uma aqui. Tem 2 aqui da Laura Pinheiro que são muito boas. Na verdade, ela tem muitas perguntas boas. Mas tem 2 aqui que eu vou te fazer.
Uma é para vender o seu peixe. Eu acho que vai dar para vender bem o seu peixe, Caraca, tá? vamos. Como escolher uma corretora de investimentos? Você tem que escolher uma corretora pela... Existem óticas diferentes porque cada um vai ter o seu perfil. Cada um vai olhar com bons olhos para um determinado tipo de investimento ou para uma determinada dinâmica. Existem corretoras que são mais específicas para um determinado público e outras que são mais específicas para outro. E outras que são amplas, geral. Você tem que escolher uma corretora que tenha uma plataforma aberta. Primeira coisa que você tem que fazer. O que é uma plataforma aberta? Que aquela corretora, que aquela instituição não distribua somente os produtos dela mesma. Para você evitar o conflito de interesse. Se você tem uma corretora que tem uma plataforma aberta, por exemplo, a XP ela não precisa vender os produtos da XP. Ela vai vender produtos de todos os bancos, de todas as instituições, de todas as empresas. Então, quando você tem essa plataforma, você tem a liberdade de escolha, de ir lá escolher aquele produto que faz mais sentido para você. E não somente aquela gama de produtos da própria corretora que está te oferecendo, que às vezes pode não ser o melhor. Depois, por uma ótica, talvez de renda variável, a gente está falando agora de bolsa, de ações, escolher uma corretora que tenha um custo baixo, né? Que tenha um custo transacional, ou que não te cobre um custo elevado, né? Alto de uma forma mensal, para você também não colocar em conflito. Eu vou guardar, mas eu tenho que ficar pagando ali a corretora muito caro, sendo que tem uma outra corretora que tem um custo mais baixo. Isso se a pessoa for uma pessoa ali voltada mais para renda variável. E escolher uma corretora que dê o atendimento de uma assessoria de investimentos. Entendi. Isso é importante. Existem corretoras que não têm assessoria de investimento. Ela é uma plataforma para você ir lá investir, mas a assessoria de investimento dela é uma assessoria digital, é aquele chat ali que você tem que entrar e ficar perguntando, que vai acabar também não te ajudando ao longo do caminho. Não é algo tão personalizado. Não é algo tão personalizado. Então hoje, como você tem um mercado bem desenvolvido, escolha uma corretora que tenha muitas opções de investimento, aberta, né, que não só tenha os investimentos dela, mas tenha de todos os investimentos possíveis, que também não tenha custos muito elevados, né? Acho que a maioria das corretoras não cobram hoje taxa, nem anuidade, nem nada, né? Não tenham custos elevados e que tenham uma boa gama de serviço, né? Hoje as corretoras de investimento, elas têm um serviço de banking, né? Então você tem a conta digital, você tem cartão. Então hoje você consegue escolher instituições boas que te oferecem uma boa gama de serviço e escolher uma corretora que te proporcione um atendimento bom, que tenha um assessor de investimento que possa te atender. A XP, por exemplo, você tem a atuação do assessor de investimento. Então, tanto em escritórios quanto da própria XP, tem assessores ali que estão homologados para te atender diretamente. Outras são mais geral, então você tem que ficar entrando naquele chat que não é personalizado, como a gente falou, talvez não seja tão interessante. Então, vá nesses critérios, né? Seja, tem uma boa diversidade de produto, tem um custo não tão elevado, que você tenha também bastante opções de serviço e que você tenha um atendimento de qualidade. Ótimo. Seja XP. Vamos lá. Outra da Laura. Com o dólar alto, a melhor opção é comprar o dólar ou investir em ações nos Estados Unidos? É mais específica, né? Cara, boa. Então, vamos lá. Vamos falar do dólar. É engraçado porque é um viés comportamental. Em geral, historicamente, as pessoas fazem mais câmbio, né, do real pro dólar quando o dólar tá alto. E deveria ser o contrário, né? Porque quando ele tá alto, ele já tá alto, né? Então, para ele continuar subindo, é mais difícil, a tendência é que ele caia. Sim. Mas por quê? Porque as notícias entram em evidência. Dólar subindo pela 5ª semana seguida, dólar subindo pela 10ª semana seguida. Aí a pessoa vai lá e compra. Só que já tá na 10ª semana que ele tá subindo. Ela né? compra por medo ou por achar que vai subir ainda mais? Pelos dois. A notícia gera medo, que te gera essa dúvida de será que vai subir mais? Aí você compra e cai. Então, assim, o dólar é sempre bom de comprar, por quê? Porque ele é a moeda mais forte do mundo. Por que o dólar é a moeda mais forte do mundo? Até pra gente fazer um contexto. Primeiro que é uma economia de mais de 200 anos. Né? Então, há 200 anos atrás, o dólar que você está pegando hoje estava sendo transacionado lá nos Estados Unidos. Segundo, que é uma Constituição dos Estados Unidos que teve pouquíssimas alterações ao longo também, desde a sua independência. Você tem lá 5, 6 alterações dentro da Constituição, se eu não me engano. Ou seja, existe uma segurança jurídica muito forte dentro ali também do país em que o lastro ali é o dólar. Terceiro, né, na verdade, é que além de você ter uma moeda que ela é muito forte, há muitos anos foi criada e está de pé, além de você ter uma segurança jurídica muito boa, você tem uma liberdade econômica muito grande também dentro dos Estados Unidos. O que seria essa liberdade? O que importa para o dólar? É o quão fácil
entra e sai dólar ali. A divisa é muito fácil de ser transacionada. É o quão fácil você consegue colocar o dólar lá dentro, fazer negócio, tirar o dólar lá de dentro, mandar para outra corretora, mandar para outra. Ou seja, existe uma liberdade muito grande nessa divisa, o que facilita muito o dólar ser usado em transações comerciais no mundo todo. O que é diferente, por exemplo, da China. Eu vou mandar, fiz o câmbio aqui do real para a moeda da China, vou mandar lá para dentro, aí dá um problema jurídico, eu já não consigo tirar aquilo, nem todo lugar do mundo aceita, e aí? Como é que eu faço? Então eu não posso ser a principal moeda do mundo. Então é sempre importante ter o dólar, porque os Estados Unidos hoje ali do lado da China, né? Mas é a maior economia do mundo, é a que tem mais liberdade, é onde os negócios prosperam mais. O dólar é a moeda, né, que está ali há 200 anos viva, né? Aqui a gente passou por cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, estamos no real, sei lá qual moeda que a gente vai estar daqui a 20 anos, 30 anos, tomara que seja o real, né? Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Sim. Mas você olha pro dólar, há 200 anos ele está lá. Eu consigo mandar e tirar dólar de lá de uma maneira muito fácil. O mundo todo aceita o dólar. A economia tende a crescer cada vez mais. Ou seja, você precisa ter. Né? E hoje existe uma facilidade muito grande. Né? As próprias corretoras no Brasil, como a própria XP, existe uma conta internacional. Então eu posso mandar o meu real para dólar dentro da conta da XP e comprar ativos internacionais ali dentro. Então, é importante que você sempre compre dólar. Mas agora ele está muito alto. Tá, mas ele pode ficar maior ainda. E quando ele cair, se o dólar tá caindo, tá ficando fraco, vou comprar? Vai comprar, porque a gente não sabe o futuro. Então, a melhor forma de você diversificar e não correr esse risco é comprar sempre, em todos os cenários. Você pode comprar o dólar a 3 lá em 2017, você pode comprar o dólar a 4, a 5, a 5,50, a 6, depois ele vai voltar, você compra 5 de novo, a 4,50, a 4, e você vai fazendo um preço médio ao longo do tempo. Porque vai que em algum momento, de repente, o dólar vai para 10, vai para 15, e aí você vai comprar? Em tese, você também tem que comprar, que ele continua sendo a economia mais forte. Então, realmente você está sempre comprando a moeda. Agora, comprar o dólar pelo dólar não faz sentido. Porque eu vou comprar o dólar, eu vou ter uma moeda forte no mundo, e outra coisa também que facilita muito o dólar, né? Nos Estados Unidos a inflação é muito baixa, ou seja, ele perde muito pouco valor ao longo do tempo em detrimento da nossa. Né? O real perde muito valor ao longo dos anos porque a inflação é muito alta, o poder de compra é perdido. Lá não, lá a inflação é 1%, 2% no normal, às vezes nem 1% ali de inflação. Ou seja, ele perde muito pouco valor ao longo do tempo, então ele conserva o valor. Mas comprar o dólar pelo dólar vale a pena? Não, com as opções que a gente tem hoje. Poxa, você não precisa só comprar o dólar. Você pode comprar dólar e comprar um investimento em dólar. Por quê? Porque esse investimento, além de te dar essa exposição cambial, porque você naturalmente vai ter a flutuação do câmbio, ele também vai te dar uma renda em dólar. Entendi. Esse investimento precisa ser arriscado, igual falou, ações lá nos Estados Unidos? Não, você pode comprar os próprios títulos do Tesouro Americano. Assim como a gente compra o Tesouro Direto aqui no Brasil, você pode comprar o Tesouro Americano. Então, por que ter só dólar, se eu posso ter dólar, comprar um título do Tesouro Americano e receber 5%, 5,5% ao ano em dólar? Compre o título do Tesouro, que tem a liquidez imediata, eu posso resgatar a qualquer momento. Né? Então, se eu compro o dólar a 5,50 e ele vai para 5, eu perdi 10%. Vai para 4,95, eu perdi 10%. Se ele vai de 5 para 5,50, eu ganhei 10%. Mas eu vou ficar só exposto a essa variação da moeda. E essa variação da moeda, muitas vezes, elas podem ser manipuladas pelos países. Né? O Brasil, ele pode controlar. Hoje a gente tem Cara, vai entrar muito técnico. Mas hoje a gente tem aqui no Brasil, um regime de câmbio que a gente chama de flutuação suja. O que isso quer dizer? Se o dólar ele bate um determinado ponto lá em cima, o governo intervém, né, o Tesouro intervém para derrubar o dólar. Se ele vai lá embaixo, o governo intervém para aumentar o dólar. Por quê? Como que ele faz isso? Basicamente vendendo e comprando ali as reservas internacionais, vendendo e comprando o dólar para país. Se o dólar está muito alto, pela lógica da oferta e demanda, se o dólar está muito alto, o que eu vou fazer? Eu vou comprar dólares, eu vou trazer dólar para dentro do país, ou seja, eu vou trazer uma oferta maior da moeda aqui dentro e ele tende a diminuir o preço, porque eu tenho uma oferta maior. Se o dólar está muito baixo, porque eu tenho muita oferta dela, eu vendo as minhas reservas internacionais, eu tiro a oferta dessa moeda aqui dentro, a demanda continua a mesma, o preço tende a subir também. Então, o governo ele vai sempre atuar no câmbio, pelo regime de câmbio que a gente tem, né? E existem outros regimes de câmbio, pode ser fixo, você pode determinar um preço do dólar, que geralmente dá errado, você pode deixar uma flutuação livre, e aí para onde ele for é onde ele está, ou você pode ter essa flutuação suja,
Que aí ele bate em determinado... Você trabalha em banda cambial. Ele bateu aqui em cima, você atua. Bateu aqui embaixo, você atua. Por quê? Porque é interessante pro governo, principalmente aqui no Brasil, que é muito interessante que o dólar não fique muito alto. Porque você acaba trazendo inflação, as coisas ficam mais caras. Mas também não é interessante que o dólar fique muito baixo, porque a nossa principal matriz econômica é exportadora. Se o dólar está muito baixo, imagina, a Petrobras ela vende 1 milhão de dólares, por exemplo, de petróleo por dia. Se o dólar está R$5, ela está trazendo 5 milhões de reais. Se o dólar está R$2, ela está trazendo 2 milhões de reais. Que gera menos riqueza, menos impostos, menos arrecadação. Menos... Então, assim, o governo... muito difícil a gente vai ver um dólar R$1. Mas também é muito difícil que a gente veja um dólar R$10, porque existe também muita reserva para queimar. Então, é você trabalhar dentro de uma atuação. Só que ao longo do tempo, a longuíssimo prazo, a tendência é que um país mais desenvolvido, que cresça mais, que tenha menos inflação, é que a moeda dele sempre se valorize frente aos que não têm essas condições. Então, se você acha que o dólar vai ficar abaixo do real, é você basicamente imaginar que no longuíssimo prazo, o Brasil vai ser mais produtivo do que os Estados Unidos. Então, basicamente é isso. Ou que o Brasil vai ter menos inflação que nos Estados Unidos. Então, trazer um dólar é uma forma de proteger o patrimônio que você está construindo dentro de uma moeda que é muito forte. E você investir em dólar é uma forma de você sair somente dessa flutuação do câmbio, que pode ter intervenção de diversos agentes, e comprar ativos que te gerem renda em dólar. Então, eu não tenho só o dólar. Eu tenho o dólar comprado em um ativo que me dá 5% de retorno ao ano em dólar. Então, se a inflação lá é 1%, 2%, e eu tenho um ativo que está me pagando 5%, quer dizer que eu estou tendo 3% de ganho real acima da inflação em dólar. Ou seja, eu estou ficando mais rico na moeda mais rica do mundo. Eu não fico só com aquela moeda parada ali, que pode ser que daqui a um tempo ele vai de 5 para 3,50, porque o arranjo econômico agora do mundo é esse. E aí eu perdi 20, 30% do meu patrimônio porque eu só comprei moeda. Se eu tivesse comprado um ativo lá, eu tô tendo um rendimento, né? O juros sobre juros, e isso tá aumentando cada vez mais. Bom, interessante que, como assim, uma pergunta assim, um ou outro. Quando você pega para explicar, você tem uma coisa por trás realmente, né? Tem todo um entendimento por trás, né? Que é interessante de compreender, né? Você tem que entender a dinâmica de um ou outro. Porque, geralmente os dois, né? É o melhor dos mundos. Aí por conta disso, daquilo, porque a gente tem uma dinâmica muito particular no câmbio, na moeda. Pergunta do Jonathan. Tá valendo a pena investir em criptomoeda? Boa. Criptomoeda é um determinado ativo de investimento como todos os outros, né? Assim, na sua essência, na sua natureza. O que é um investimento? É tudo aquilo que a gente aplica um dinheiro e espera ter um retorno futuro sobre ele. Então, criptomoeda é um investimento. Certo. Ele é diferente, ele é estruturado de forma diferente, não importa. Se você está comprando, esperando que tenha um retorno futuro em cima dele, você está fazendo um investimento, em tese. É o momento de comprar criptomoeda? É um mercado muito recente, né? O mercado de criptomoedas, quando a gente vai colocar, né, como um todo, né, de tudo que existe dentro de investimento, é um mercado muito recente. Então, depende muito de qual vai ser a criptomoeda. Porque a criptomoeda, no final da linha, ele é um projeto. É um código programado, um algoritmo programado, que ele pode ter uma funcionalidade ou não. Ele pode ter uma usabilidade ou não. Dá um exemplo, por exemplo, do Bitcoin. O Bitcoin, as características daquele código se parecem muito com as características de uma moeda. Então, por isso que fala-se muito que o Bitcoin vai ser a moeda do futuro. Se ele vai ser ou não, a gente não sabe. Mas a característica daquele algoritmo, daquele projeto, é muito parecido com a característica de uma moeda. O Ethereum, por sua vez, a característica daquele código não é ser uma moeda, é ser um facilitador que a gente tem, dentro do Ethereum existe o que a gente chama de smart contracts, que é basicamente um contrato inteligente que você pode colocar para facilitar as relações comerciais entre diversos agentes dentro de uma mesma negociação, mesmo dentro de uma mesma estrutura. Só que, olha só, ele não é uma moeda. Ele tem essas características. E essas características, né? Você junta tudo dentro de um Ethereum, dentro do Bitcoin, e ele tem um valor de mercado, que é o quanto ele vale. Quanto que ele vale é uma expectativa de quê? Do Ethereum, por exemplo. Qual vai ser a usabilidade dele futura, lá na frente? Quantas pessoas vão precisar dele? Quantas pessoas não vão precisar? Oferta e demanda. Do Bitcoin se ele conservar valor ao longo do tempo, ele pode ser usado como uma moeda e
tem como ser rastreado, ele conserva valor ao longo do tempo, ele tem a escassez, né? Um momento vai acabar, não vai ter infinitos bitcoins, então tende a valorizar. Sim. E existem outras 1 milhão de criptomoedas que são 1 milhão de projetos diferentes. Que podem ou não dar certo. A grande maioria não vai morrer. 99% vai morrer, porque existe uma infinidade muito grande. Porque senão a gente tinha um monte de gênio, né? Criando um monte de algoritmo que facilitou a vida de todo mundo. A grande maioria vai morrer. É o momento de investir em criptomoeda? Cara, sim. Eu sou, particularmente, entusiasta com o futuro. Eu, no meu ponto de vista, e otimista, eu sempre acho que as coisas vão melhorar, eu acho que novas tecnologias vão ser lançadas, eu acho que a gente vai ter um avanço tecnológico muito grande, financeiro, que as coisas vai ser muito facilitadores. Eu acho que a inteligência artificial vai vir para ficar, que vai melhorar bastante. Eu acho que as criptomoedas também, criptoativos, né, vão também melhorar bastante, vão ter uma usabilidade maior. Então, eu acredito muito na tese. Se a gente está pensando em futuro, lembra, no longuíssimo prazo é igual o dólar. Eu vou comprar quando? Quando cair, quando subir, quando ficar de lado? Você vai comprar sempre. Porque se isso aqui der certo no futuro, você vai ter um bom retorno dentro do seu investimento. Sim. Agora, a pergunta é, não se comprar criptoativos, se é o momento de comprar criptoativos, qual criptoativo comprar? E aí entra uma complexidade de análise muito grande de qual escolher. Eu falei do Bitcoin, falei do Ethereum, são as duas maiores, as duas estruturas que hoje já têm uma usabilidade real, por isso, né, tem esse valor real, mas existem diversas outras. O que a gente tem que entender é que todo o retorno que a gente tem, ele geralmente, ou deveria, ou é ajustado pelo risco que você corre. Não adianta você achar que você tem vai ter um retorno de 1000%, de 10.000% ao longo do tempo, se você não está correndo risco nenhum. Não existe dinheiro de graça. Volta naquilo que a gente falou. Sim. Os criptoativos deixaram as pessoas muito ricas, tiveram um retorno muito grande? Sim, mas e o risco que elas correram? Porque aquilo ali pode virar zero. Sim. Então, quando você pega um Bitcoin e um Ethereum, eles já são mais robustos. Eles não vão ter aquela multiplicação ao longo do tempo do que um criptoativo que vale 1 centavo hoje, que ninguém usa. Mas, de repente, de um ano para outro, eles mudaram o código, virou muito usual, todo mundo começou a usar, ela foi de 1 centavo para R$1. Olha quanto você multiplicou seu patrimônio. Só que qual é a chance disso aqui acontecer? É muito pequena. Então, é muito mais provável que você perca todo o seu patrimônio naquele ativo. E aí, por esse risco grande que você está correndo, você tem um retorno maior. Como o Bitcoin e Ethereum já são mais estruturados, você corre menos risco, mas você também, inevitavelmente, tende a ter um retorno menor ao longo do tempo do que algo que você vai correr risco. Isso tende a ter. Isso nem sempre é verdade. Isso é uma teoria financeira. Então, a pergunta é, o momento é para comprar criptoativo? Sim, hoje e no futuro. A pergunta que tem que fazer é, qual criptoativo comprar? E aí essa escolha ela tem que ser muito individual de cada uma, ajustado no risco que eu quero correr, pelo retorno que eu espero ter dentro daquele ativo. Então, ótimo. É isso. Vai aparecer novas opções, a gente tem que avaliar ativo por ativo. Muito bem respondido. Vamos lá, tem muitas perguntas, então assim, isso aqui a gente pode deixar para depois. Vamos lá, mas eu queria fazer aqui, pergunta do Samuel. Tem faculdade de investimento e como começar na carreira de investimento? Aí pode ser uma pergunta só. Tá. Cara, não tem faculdade de investimento nem voltada para o mercado financeiro. Tem mais pós-graduações, MBA. Mas eu vou falar um pouco do caminho que hoje geralmente se segue dentro, né? Existem algumas graduações que são mais voltadas para o mundo financeiro, né? A economia, a administração, a própria contabilidade, que é a que eu sou graduado. E essas graduações elas vão te dar oportunidades em empresas que trabalham com recursos financeiros. Essas empresas podem ser consultorias financeiras, consultorias de investimento, podem ser bancos, podem ser cooperativas de crédito, podem ser seguradoras, podem ser escritórios de assessoria de investimento, corretoras, enfim. Dentro dessas empresas existem vagas profissionais que você pode entrar, né? Mas geralmente o que pede numa vaga inicial? Para cargos iniciais mesmo, sei lá, um jovem aprendiz, um estagiário, é que você esteja ali fazendo uma faculdade voltada para a área, no mínimo, né? Não é exclusivamente isso, mas se você tem uma faculdade voltada para a área, você já está mais alinhado ali com a atividade da empresa. E você pode entrar na empresa. Dentro do mercado financeiro, é muito comum que se fale sobre certificações. Então, existem certificações profissionais que você pode fazer ao longo do tempo que vai te
te dá uma credibilidade maior como profissional e te dá um potencial maior de ser escolhido dentro de uma entrevista de emprego. Por exemplo, no banco. Existem algumas certificações comuns ali no mercado financeiro, que é aplicada pela Anbima, que é um autorregulador ali do mercado financeiro, que são certificações que você paga, né, para fazer a prova, faz a prova, se você passar, você recebe aquela certificação que você é um profissional certificado por aquilo, que você consegue atuar por isso, aquilo, que você tem esse conhecimento. Existem 3 hoje principais, que são a CPA 10, CPA 20 e o CEA, que é o Certificado de Especialista de Investimento Anbima, né, que aí você chega lá nos investimentos mesmo. Mas com a CPA 10, que é uma certificação profissional Anbima, você já consegue poder entrar dentro do mercado de banco ali como estagiário, eventualmente como um funcionário, dependendo da experiência que você tem profissional. Se você faz a certificação da CPA 20, você já tem a robustez maior, nem todo mundo faz, então mostra que você está correndo atrás, está estudando, está se certificando, você pode ser promovido dentro de você está, você abre também o conhecimento para outras áreas que você pode atuar de uma forma diferente, né? Você pode buscar ali uma vaga e disputar a vaga mais robusto do que uma outra pessoa, né? Entendendo que você esteja dentro da faculdade, que você tenha terminado. Eu quero ir para a parte de investimento. Aí você começa a ter, para você atuar com investimentos, ou quando você vai nichando mais, certificações específicas para você atuar naquele nicho, ou naquela distribuição daquele determinado tipo de produto. Então você pode fazer o CEA. O CEA é a certificação de especialista de investimento Anbima, que é para você atuar realmente com investimentos, para você atuar com uma consultoria de investimentos, você precisa ter essa certificação, pelo menos. Você pode fazer, as pessoas já vão te olhar, né, com outros olhos, a empresa que são poucas pessoas que fazem, né, a empresa que você tá, o banco, pode te promover porque você, para gerente, você pode ir aumentando ali dentro, ou você pode ter esse conhecimento de investimento e trabalhar diretamente com investimento, desde que você consiga encontrar essa oportunidade. Então, no mercado financeiro é muito comum que você tenha certificações, nem tanto uma faculdade em si voltada para aquilo, porque realmente não tem essa oferta dentro do Brasil hoje. Para você ser assessor de investimento, por exemplo, a gente tem que fazer uma certificação da Ancor, que é uma certificação para atuar como assessor de investimento. Se eu não tiver essa prova e credenciar, eu não posso atuar profissionalmente como assessor de investimento. Então, eu posso fazer a certificação, depois eu buscar um escritório que esteja com vaga aberta, que esteja contratando, para eu me vincular àquele escritório e atuar como assessor de investimento, desde que eu tenha essa prova. Para você atuar como um consultor financeiro, um planejador financeiro, você tem uma prova que chama CFP, que é um planejador financeiro até mesmo internacional, que é aceita no mundo todo. Se você não tiver ela, você não pode atuar como ali um consultor financeiro. Então é muito mais por certificações do que por faculdade. O que eu geralmente recomendo, se for uma pessoa jovem, cara, entra na faculdade, mais voltada para essa área, se você já tiver essa ciência, começa a buscar estágio, começa a buscar um jovem aprendiz, se você for mais novo, entra dentro do banco, que é uma grande porta de entrada, entende como é que funciona no mercado, vai estudando, faz as certificações, consiga ser promovido, ter uma clareza maior sobre aquele setor que você está inserido, como é que é a evolução profissional ali dentro. Começa a ver com qual área você tem afinidade, se é investimentos mesmo, talvez você entre lá e descubra que na verdade você gosta de crédito, na verdade você gosta de seguro, e aí você começa a direcionar a sua carreira e fazer as provas, as certificações voltadas para a profissão que você quer chegar, porque você já vai ter esse acesso à informação. Uma vez que você formou na faculdade, cara, continue estudando. Faz uma pós-graduação, um MBA, e aí sim tem pós-graduações e MBAs voltados para investimento, né? Eu fiz o MBA de Investimentos e Private Banking pelo IBMEC, que é o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, que foi mais por informação mesmo, trazer uma robustez para mim como profissional, trazer mais informações, estudar, mas sem dúvida nenhuma, tudo isso que você vai desenvolvendo abre a sua mente para outras áreas, para outras oportunidades, para trazer um conhecimento melhor, para ser um profissional melhor. Então, assim, a educação ela tem que ser uma educação continuada, sempre estar estudando. E não existe uma faculdade que você vai fazer e eu tenho um emprego pronto ali. Não existe, cara. É assim, muitas vezes a oportunidade é você que vai ter que abrir. Existe um caminho que muitas pessoas já trilharam, então você entende que é um caminho mais certo, né? Você sabe o que tem que fazer, como eu falei da faculdade, das certificações, etc. Mas muitas vezes é você que vai ter que abrir esse seu caminho. Então estudar, faça a faculdade, se já tiver feito a faculdade, começa a procurar sobre as certificações profissionais, porque isso vai te dar uma robustez melhor na hora de um processo seletivo. Depois que você estiver lá dentro, continua estudando, porque agora a sua preocupação é ser promovido, ou a sua preocupação é ser um profissional cada vez melhor, que você queira mudar de empresa. Se você vai mudar de empresa, de nicho, tenta entender quais são os pré-requisitos que aquele cargo quer,
precisa, qual a certificação que você tem que fazer ou não, e começa a correr atrás. Assim, esteja sempre pronto, esteja sempre pensando lá na frente, vendo qual o caminho que você tem que trilhar, faça isso e depois você vai buscando as oportunidades, que elas vão aparecer. Excelente, Gustavo, excelente. Acredito que hoje tenha sido uma conversa, assim, excelente, com temas muito bons. Então, assim, deixa o seu joinha, compartilha com alguém, se de alguma forma você aprendeu alguma coisa, foi útil para você, deixa o seu joinha, que você ajuda bem o canal, você ajuda para que o vídeo seja mais divulgado também, chegar em outras pessoas. Muito obrigado, Gustavo, pela participação. Ficaram outras perguntas aqui que se a gente for responder, eu sei que vai ficar muito longo esse capítulo. Então, muito obrigado pela participação. Quando você quiser retornar, fica à vontade. A casa é sua. Obrigado pela oportunidade de apresentar um pouco do meu trabalho, um pouco da nossa atuação. E levar também, né, informação para as pessoas que estão assistindo aqui, muito do mercado financeiro, que a gente tem que ir abrindo realmente as informações, como eu te disse, né, pautado em clareza, em transparência, em entender como funcionam as coisas. E eu acredito muito na educação e na informação como um meio de desenvolvimento, né? Acho que com isso a gente vai quebrando paradigmas, a gente vai abrindo o mercado, a gente vai mostrando realmente coisas que são de valor para as pessoas, para o desenvolvimento, não nosso, somente nosso, né, mas do nosso meio. E isso faz total diferença. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui. E, sem dúvida nenhuma, a gente vai voltar ali na frente para falar também de outros temas a mais que ficaram por aí. Isso aí. Obrigado. Até a próxima.